Eu quero falar com você sobre as perdas da pessoa que está fora da vontade de Deus. As perdas da pessoa que está fora da vontade de Deus. Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Se eu estivesse lá, eu faria mais uma pergunta: por que você não embarcou em outro navio? Versículo 9, ele lhes respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Responderam-lhes: Tomai-me. Respondeu-lhes: Tomai-me, lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Curve a sua cabeça, ore comigo a Deus. Senhor Deus, nós pedimos que enquanto pregamos a Tua palavra, o Teu Espírito Santo de uma forma especial trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos corações, desmontando resistências. Ó Deus, desmontando contra-argumentos que vêm contrários à Tua vontade expressa, a Tua vontade às nossas vidas, e pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe no profundo das nossas almas, porque de vez em quando precisamos nos lembrar, não podemos fugir da Tua presença. Existem perdas para quem foge da Tua presença, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, fale profundamente aos nossos corações, nos trazendo à luz da Tua vontade e nos trazendo à prática da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Certo cidadão foi
procurado por seu advogado e o advogado disse: o senhor tem uma grande herança para receber, uma herança milionária, mas precisa fazer uma escolha. Você quer receber essa herança em Manaus, capital do Amazonas, ou em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais? Depois ele pensou rapidamente e disse: eu quero ir receber em Manaus. E aí ele comete o primeiro equívoco, porque se ele tivesse ido para Belo Horizonte, ele receberia a sua herança em ouro. Ele foi para Manaus e recebeu a sua herança em castanhas. E aí lhe perguntaram na hora da entrega da herança: você prefere castanhas do Pará ou castanhas de caju? E ele já tinha mais uma escolha a fazer. E ele, sem conhecer o produto e o mercado, disse: castanhas do Pará. E aí ele comete o outro erro, porque as castanhas do Pará estavam todas bichadas e as castanhas de caju, artigo de exportação. E aí ele, desanimado por ter perdido tudo, vendeu o seu relógio, foi para o guichê comprar a passagem de volta e chega no guichê, a moça pergunta: o senhor prefere voltar para a sua cidade com escala em São Paulo ou no Rio de Janeiro? E ele pensou: mais uma escolha, mas como já perdi tudo, pelo menos eu sobrevoo o Rio de Janeiro, fico conhecendo a cidade maravilhosa. E aí, quando ele está para entrar no avião, o avião que está indo para a escala São Paulo, um avião novinho em folha, todo confortável, de primeira categoria, e o que vai pelo Rio de Janeiro, um verdadeiro pau de arara aéreo. E aí ele entra a contragosto no avião, se acomoda, e quando o avião vai para a pista e decola, ele, desesperado, chega na cabine do piloto e diz: eu preciso descer porque eu estou azarado demais, eu estou fazendo só escolhas erradas, e hoje o dia não está para mim, e é capaz de alguma coisa acontecer de errado aqui com todos os passageiros e com o avião por minha causa, então eu preciso descer. Aí o piloto disse: não tem mais como, nós já estamos no ar, então pega aí essa mochila e tem o paraquedas aí, eu abro a porta, você salta, ok? Eu aqui, né? E quando você saltar, dali a pouquinho você puxa a cordinha, o paraquedas abre, e aí ele fez isso, mochila nas costas, paraquedas, e saltou. Quando ele foi puxar a cordinha, tinham duas cordinhas, e aí ele tinha que fazer mais uma escolha, e ele puxa a cordinha errada, e ao invés do paraquedas abrir, a mochila se solta das suas costas. E aí ele grita: valha-me São Francisco, era um devoto. E aí uma voz do céu pergunta assim: São Francisco Xavier ou São Francisco, o outro São Francisco de Assis? E ele diz: agora eu não respondo mais nada, prefiro morrer. Quando ouço sobre Jonas, eu lembro logo desse personagem atrapalhado. Perdas de quem está fora da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para a sua vida. Creia, meu irmão, a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, que Cristo passou a ser o Senhor sobre a sua vida, que Deus estabeleceu o seu trono soberano sobre você, a partir desse momento, eu e você precisamos estar afinados com a vontade de Deus, porque senão existem perdas. E eu quero enumerar algumas delas à luz do texto que nós lemos. A primeira perda: o homem que está fora da vontade de Deus, a pessoa fora da vontade de Deus, perde o senso de progressividade. Veja comigo que no texto, o Jonas vai descendo cada vez mais. O Jonas desce para Jope, que é abaixo do local onde ele estava.
a cidade portuária, então ao nível do mar, ele desce para Jope. Depois de Jope ele desce para o porto. Depois do porto ele desce para o navio, do navio ele desce para o porão do navio, do porão do navio ele é jogado no mar, ele desce, e do mar ele desce ainda para o ventre do grande peixe. Somente quando ele está arrependido ele volta a subir. Eu quero dizer com isso que existem pessoas que estão fora da vontade de Deus e estão em constante decadência e não conseguem colocar mais a sua vida no processo de ascensão, e isso em várias áreas da vida: decadência espiritual, decadência na sociabilidade, decadência no que mais? No caráter, decadência naquilo que está tentando para a sua vida existencial. Dizem, talvez você já tenha ouvido esse ditado: para baixo todo santo ajuda. E eu completaria dizendo: para baixo todo santo ajuda, principalmente o Satanás, porque é o processo de decadência, perde o senso de progressividade. Já viram pessoas todas atrapalhadas na vida, tomando decisões erradas, uma atrás da outra, ou então tendo que sempre voltar e corrigir alguma coisa, ou quando tenta avançar já não consegue mais. Numa área da vida se dá bem, nas outras tantas não. Talvez o grande problema seja que você esteja fora da vontade de Deus para a sua vida, e Deus nos alerta nesta noite para isso. A segunda perda: a pessoa fora da vontade de Deus perde o senso de submissão. E veja o que o versículo 3 diz: e Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ele tinha a opção da vontade de Deus, ir para Nínive. Nínive era a cidade, a capital do império que oprimia o povo de Israel. E Jonas com certeza trazia à memória a guerra, trazia à sua memória, quem sabe, a perda da família, a perda dos bens, os ninivitas saqueando a sua cidade, o seu país, com um exército impiedoso. Os ninivitas, quando invadiam uma determinada região, eles furavam os olhos de todos os militares, dos governantes, levavam presos, colocavam ganchos no nariz e puxavam com corrente essas pessoas, como que humilhando-as no pós-guerra. E Jonas disse: eu pregar em Nínive? Olha o que esse pessoal fez para nós. Olha o que o Império Assírio, cuja capital é Nínive, fez contra nós. Porque eu iria levar mensagem salvadora para quem eu quero que se dê mal, que seja destruído. Deus deveria era destruir esse império. Deus deveria era destruir a Assíria. Deus deveria destruir a capital Nínive. E eu que não vou pregar lá. Aí ele compra a passagem para Tarsis, o outro extremo, onde hoje é a região lá da Espanha, e Tarsis era considerada a cidade mais pacífica do mundo, uma cidade rica, empreendedora, uma cidade acolhedora, era a Dallas daquela época. E o Jonas diz: tem passagem aí para Tarsis, eu quero ir para Tarsis, é para lá que eu vou, Deus que arrume outro para ir para Nínive. A sua vontade prevalece quando alguém está buscando independência de Deus. Jonas era um homem culto, e talvez por causa da sua cultura, do seu autoconhecimento, ele achava que poderia duelar com Deus. Veja bem que no navio
de Tarsis, ele conversa com estrangeiros, com certeza falava outros idiomas, e ele fala sobre nacionalidade, sobre religião e tudo mais. Há um teólogo do passado que diz: faça dessa regra simples uma diretriz para a sua vida. Não ter nenhuma vontade que não seja a vontade de Deus. A pergunta é: quais vontades estão imperando na sua vida? Diante da vontade de Deus, você pode ter 3 atitudes. A primeira delas, você pode fugir, como Jonas fugiu. Segunda, você pode não fazer nada, é o que muitos têm feito, nada, nem fugir e nem ficar, e nem fazer a vontade de Deus. Ou você pode, uma terceira atitude, fazer do modo de Deus, do jeito de Deus, fazer aquilo que Deus está determinando. O caminho do Senhor quase sempre será mais doloroso do que aquilo que imaginamos. Por vezes será sem esperança num primeiro momento, mas depois de abraçá-lo, nós nos sentimos felizes, gratificados, nos sentimos em paz com a vontade de Deus, mesmo que ela seja muito fora da nossa lógica. Uma jovem inglesa, cheia de vida, cristã, chamada para ser missionária, tinha entregue o seu coração inteiramente a Cristo, estava cheia de ambição espiritual, digamos assim, no bom sentido, pelo trabalho cristão. Ela dirigia um grupo de oração, ela também dirigia um grupo que dava assistência a moradores de rua e assim por diante. Ela tinha os sonhos que todas as jovens têm, de se formar na faculdade, casar, constituir um lar, continuar trabalhando para Deus e viver feliz para sempre. Mas chegou um dia que esses desejos foram testados brutalmente, e ela estava em oração e Deus falou ao seu ouvido. O Espírito Santo lhe disse: você vai para o Oriente, você vai para as redondezas da China, você vai desenvolver seu ministério lá. E ela começou a duelar com Deus. Ela perguntava: Senhor, mas eu ainda não tenho um marido, portanto não tenho autoridade sobre a cobertura espiritual sobre o meu ministério. Também, por que ir para lá se aqui tão próximo tem tantas pessoas para serem alcançadas por ti? Aqui na Inglaterra, as pessoas ainda não te conhecem. Muita gente ainda não ouviu falar verdadeiramente, de forma impactante, do Evangelho. Senhor, e todos os meus amigos, Senhor, e o ministério que eu já desenvolvo aqui. E foi perguntando para Deus, e dizendo a Deus: Senhor, nem mesmo a língua daquele povo eu não entendo, e não tenho a mínima vontade de estudar aquele idioma. Mas ela estava à frente à vontade de Deus, diante de um desconhecido, como foi a vontade de Deus para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E Abraão vai, obedece, inspirada no momento de Getsêmani do Senhor Jesus, quando Jesus está suando gotas de sangue, e ele diz: faça-se a tua vontade. Então ela deixou escapar isso: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Ela se preparou rapidamente e foi cumprir a vontade de Deus. Hoje, mais ou menos 40 anos depois, a Jackie Pullinger é chamada de mãe espiritual de centenas e centenas de drogados que se recuperam, de pessoas com problemas com o crime
nas favelas de Hong Kong. Ela abriu mão dos seus sonhos, abriu mão dos seus ideais. E quando alguém perguntou a ela, você voltaria atrás? Ela disse, não, eu não volto atrás. A vontade de Deus é a existência. 1 Pedro 4,2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou então Hebreus 13:21, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. A vontade de Deus, cumprida, faz com que nos livremos dos laços da insubmissão que nos prendem a nós mesmos, ao nosso ego, à nossa vontade. Terceira perda, a perda do senso de pertencimento. Jonas desconectou-se de Deus, não se enquadrou com um projeto missionário para Nínive. Aí ele vai para o navio e não dá certo também com o navio. E jogam ele para fora do navio. E aí ele é engolido pelo grande peixe. E até o grande peixe não gosta. É indigesto. E ele vai e vomita Jonas. Que está fora da vontade de Deus não consegue pertencer, não consegue se sentir parte de, não consegue fazer parte de algo na sua vida. E quando pessoas que poderiam muito bem estarem se sentindo parte de um projeto, parte de algo, parte de uma caminhada, começam a perder a razão de estar, não se sente bem aqui, não se sente bem acolá, não se sente completo em outro lugar. Então, a pergunta é essa: você está dentro da vontade de Deus? Está dentro da vontade específica para a sua vida? Outra perda, a perda do senso de responsabilidade. Jonas perde a noção do alcance da sua desobediência. Olha o prejuízo que ele deu para a carga do navio. Com certeza uma carga milionária. Os navios que iam ou voltavam de Tarsis eram cheios de riquezas. Para tanto que se faz menção muitas vezes aos navios de Tarsis na Bíblia, que carregavam ouro, pedras preciosas, madeira da melhor qualidade e assim por diante. E a carga vai para o mar, porque estavam tentando salvar as vidas. Depois, o prejuízo que causa para os marinheiros ali, de terem que jogar Jonas, e assim por diante. Enquanto tudo está acontecendo, mais prejuízos começam a se desenhar de pessoas que precisam ser salvas, alcançadas por Deus, transformadas por Deus em Nínive, e o profeta que tinha a mensagem para Nínive estava ali brigando com Deus. Isso é irresponsabilidade com a vontade de Deus. E agora a nossa pregação ficou um pouco mais apertada, porque quando você está fora da vontade de Deus, não é apenas com você o problema, sua família sofre, pessoas que estão perto sofrem, consequências, gente próxima sofre. David Wilkerson, um dos pregadores que eu muito admirava, continua a ler Deus o levou para o lar eterno. Mas no seu sermão, As Consequências do Retrocesso, ele diz que um homem fugindo da vontade de Deus é uma verdadeira bomba relógio.
Cuidado com ele. É perigoso até ficar próximo de quem está fora da vontade de Deus. Aí você pergunta, mas esse é um problema meu. Os meus pecados são particulares, é tudo entre eu e Deus, não é? Isso vai atingir outras pessoas. Então, minha recomendação hoje, comece a pensar nisso, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Comece a orar por isso, qual é a vontade de Deus específica para a minha vida, em todas as áreas. Não apenas na vida espiritual ou na vocação, ou nos dons. Alguns homens tinham a vontade de Deus revelada para as suas vidas, mas se negaram, tropeçaram com relação a isso. Ló, por exemplo, chega a um ponto, a sua irresponsabilidade acaba atingindo gerações que vêm depois dele. E 2 povos se formam a partir de Ló, que acabam por ser amaldiçoados por Deus, por causa das atitudes de Jó, fora da vontade específica de Deus para a sua vida. Aliás, Ló, sobrinho de Abraão. Jacó andou fora da vontade de Deus. Isso trouxe um atraso para a sua vida, para a sua vocação, para a sua caminhada com Deus, para a sua interação com a família da sua esposa e tudo mais. Sansão, nem se fala. Sansão, na língua dos judeus, significa pequeno sol. No entanto, o pequeno sol morreu cego e escravo, porque caminhou fora da vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus precisa ser cumprida. A irresponsabilidade com a vontade de Deus acaba atingindo outras pessoas. Talvez você esteja vivendo uma vida de inseguranças, instabilidades, desconcertos. A pergunta é, você está submisso à vontade de Deus? Quanto a tempo, quanto a espaço, quanto a jeito de ser, quanto ao agir, quanto à família, quanto às finanças, quanto ao seu temperamento, quanto às suas conclusões. Você está dentro da vontade de Deus? Quarta perda, ou quinta perda, perda do senso de urgência. Veja comigo o versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. O navio estava quase se despedaçando. E Jonas fazia o papel de profeta mineirinho, dormindo enquanto o mundo estava rodopiando. Tempestade lá, os homens agitados, tentando salvar o navio e salvar as vidas lá no convés. E no porão, ele dorme tranquilamente. E não é o sono dos justos, não é o sono do qual o livro de Salmos nos fala. É um anestésico de consciência. Ele está fora da vontade de Deus, está fora dos planos de Deus para a sua vida, está fora, como nós costumamos dizer, dos decretos de Deus para a sua vida. Dormia tranquilo, enquanto em Nínive, centenas de milhares de pessoas morriam sem Deus, sem conhecer a mensagem salvadora. O livro de Jonas faz menção a 120 mil que não sabiam discernir entre o bem e o mal, entre a direita ou a esquerda, entre uma mão e outra. É uma forma de dizer que havia 120 mil crianças ou menores de idade, mas durante esse tempo a população real de Nínive chegava a aproximadamente 700 mil pessoas. Então, uma
população inteira indo para a eternidade sem Deus, em violência, sendo dominados pela violência, pela guerra, pelo senso de domínio, de invasão, ódio. E o homem que Deus tinha para resolver isso como um instrumento de Deus, dormia com a falta de senso de urgência. Escute isso. A igreja precisa ser mais urgente na sua missão. Nós precisamos olhar a vida da cidade com outros olhos. Precisamos olhar o nosso país com outros olhos. Não apenas discutirmos as soluções a nível político ou econômico, mas também a nível espiritual. E termos resposta de Deus, através do Evangelho de Deus, de alguma forma, para a sociedade. Como está o nosso planeta hoje em dia? Apenas 2,6 bilhões são cristãos. E, aliás, entre esses cristãos, existem cristãos que não são cristãos. Como, por exemplo, Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, católicos romanos e tudo mais. Pessoas morrem, 2 pessoas a cada segundo. Enquanto estamos falando aqui, gente está indo para a eternidade, 120 por minuto. E apenas 3 em cada 10 vão para a eternidade e que já ouviram falar do sacrifício de Cristo, da obra salvadora de Cristo. Não apenas como aquela ideia de um Cristo sofredor lá de 2000 anos atrás, que veio para pregar a paz e foi mártir. Aliás, Jesus não foi mártir. Ele disse, eu dou a minha vida para o resgate de muitos. Então, o Evangelho de verdade precisa ser pregado na cidade, nos locais de trabalho, nas fazendas, nas células, que mais? No nosso país. 3.700 línguas do mundo ainda não têm a Bíblia traduzida. Tem partes da Bíblia, mas não a Bíblia inteira. E as missões que trabalham com a tradução da Bíblia Sagrada estão pedindo urgentemente jovens com o instinto missionário, com a vocação missionária, para que venham trabalhar para a tradução da Bíblia para os povos não alcançados. Não podemos dormir nos porões do navio. Não podemos dormir enquanto o mundo está indo para a perdição. Qual é a sua Nínive? É a pergunta que eu faço. Qual é a nossa Nínive? A qualquer preço, precisamos ir para a nossa Nínive. Não fuja para Tarsis. Não fuja para o seu conforto, para a sua vida, para o seu querer, para a sua própria vontade. Você corre o risco de estar em rota de colisão com a vontade de Deus. Sexta perda do senso de valores. Veja agora comigo o capítulo 4, versículos 1 até o 3. E no capítulo 4, Jonas já tinha orado no ventre do grande peixe. O grande peixe já havia vomitado Jonas, e Jonas pregou em Nínive, e toda a cidade se converteu. Inclusive o rei dos assírios, que tinha sede em Nínive, falou que toda a cidade precisaria jejuar 3 dias, inclusive as crianças, o gado, todos jejuariam por arrependimento. Então a cidade se rende a Deus, e Jonas fica chateado. E Jonas diz, Senhor,
eu preguei que Nínive seria arrasada. E eu queria que isso acontecesse. Eu não queria que tivesse arrependimento. Eu preguei trazendo não só juízo, mas juízo e condenação sobre Nínive. E era isso que o Senhor precisava fazer. Esse povo é ruim demais. Eles são violentos demais. O Senhor salva eles hoje. Amanhã eles estão invadindo de volta lá e causando problemas para nós. Veja o capítulo 4 agora, do versículo 1 até o 3. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Esse cara não tinha senso de valores. Qualquer pregador do Evangelho, qualquer irmão ou irmã, ficaria feliz de Deus resgatar uma cidade inteira. Um pregador, brincando, disse: Jonas é o primeiro pregador, o primeiro grande evangelista que não gosta de convertidos. Ele ficaria feliz com o castigo de Deus através da sua pregação, mas ficou irado com Deus por causa da salvação de Nínive. E aí a pergunta: como estão os nossos valores? Eu não quero dizer com isso que você está odiando alguém, mas de repente a salvação de alguém não é mais prioridade. Resgate de uma pessoa que está indo para o caminho das trevas já não é mais a prioridade. E a gente acaba invertendo prioridades. E na inversão de prioridades acabamos tropeçando na nossa fé, tropeçando nas prioridades e como igreja. Qual é a prioridade das prioridades para um cristão? O que Jesus mandou fazer e que todos nós somos chamados para fazer? Ide e fazei discípulos. Você está discipulando alguém? E não é discipular apenas de pegar uma revista com 10 lições e levar essa pessoa até Cristo, até o batismo. Não, é muito mais do que isso, é o acompanhar. É o ser o ombro para alguém. É o falar do seu testemunho de vida para alguém. É dizer para alguém: eu estou orando por você, eu quero ver você superar esse problema, esse dilema aos pés de Cristo. E quando fazemos as coisas na nossa escala de prioridade cristãs, estamos dentro da vontade de Deus. Estamos na nossa Nínive e não na Tarsis. Com frequência procuramos discernir a vontade de Deus. A Escritura Sagrada nos traz 3 aspectos distintos para aqueles que buscam a vontade de Deus. Não esqueça disso, porque eu sei que enquanto eu estava pregando aqui, você estava perguntando: então, mas como eu vou saber da vontade de Deus para a minha vida? Legal, então escute. Em primeiro lugar, existe a vontade de Deus decretiva. São os decretos de Deus. É a realidade daquilo que não pode ser mudado. É a vontade inescrutável, imutável de Deus, onde você, duelando contra ela ou não, Deus vai cumprir. Por exemplo, o que vem pela frente na humanidade, a grande tribulação e depois o arrebatamento da igreja, isso não vai mudar, querendo você ou não.
é a vontade decretiva de Deus na história. E Deus também tem decretos sobre a sua vida. Apesar de você, por vezes, duelar, existem os decretos de Deus, como Sansão, que eu citei. Sansão andou fora da vontade de Deus, mas no final da sua vida, depois de ter pagado o preço da sua desobediência, a vontade de Deus se cumpre. Aquilo que foi profetizado aos seus pais se cumpre. E ele liberta o povo do domínio dos filisteus no último dia de vida, no último minuto de vida. A vontade decretiva de Deus. Segundo, a vontade preceptiva ou a vontade prescritiva de Deus. É aquilo que está na Bíblia Sagrada. E então, por que um crente tem que ler e conhecer a Bíblia? Porque a vontade de Deus, perceptiva, preceptiva, ou a vontade de Deus narrada ao longo da história para a vida de todos os cristãos, está aqui, na palavra de Deus. Então, por que tem tanta gente com infantilidades, ou até pensando que está na vontade de Deus e errando tanto? Dando tanta cabeçada. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Por exemplo, não adianta perguntar para Deus: Senhor, será que eu vou no culto ou não? Porque isso já está na Bíblia, lá em Hebreus. Não deixeis de congregar. Então você não precisa nem perguntar se é a vontade de Deus. Senhor, será que eu preciso fazer as pazes com aquela pessoa que eu briguei? Será que é a tua? É claro que é, está aqui na palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, segui a paz com todos. Ou então, será que o tal negócio desonesto que está pintando na frente é a tua vontade? Não, não é. Porque a Bíblia diz que Deus odeia a balança enganosa, e isso está em Provérbios. Então você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai conhecendo a vontade prescritiva de Deus para a sua vida. E você não precisa ficar buscando uma palavra aqui, um conselho acolá, um profeta do lado de lá, uma visa. Não, você tem a vontade de Deus no meio desse processo, já decretada através dos decretos de Deus e já anunciada através da Bíblia Sagrada para você, para o seu coração, para as suas escolhas, para o seu cotidiano. A vontade de Deus prescritiva. Em terceiro lugar, a vontade de Deus particularizada. É aquela que realmente nós não encontramos na Bíblia Sagrada. E você precisa perguntar isso para Deus. E você precisa ter os ouvidos atentos à vontade de Deus. E isso vem através de comunhão com Deus. Oração, busca, participar da vida cristã, da caminhada cristã. É a vontade particular, específica de Deus para a sua vida. Estar atento a isso. E aí, você pergunta para Deus e de alguma forma, Deus fala com você sobre a profissão, sobre escolhas a fazer, sobre a faculdade a fazer, sobre com quem você irá construir o seu lar, o seu futuro, a vontade específica de Deus para a sua vida. Mas antes, você precisa estar alinhado com a vontade decretiva de Deus e a vontade prescritiva de Deus. Senão, você não consegue a vontade particular, específica, particularizada de Deus na sua vida. Qual é o lugar mais seguro para estar? Essa frase vem do John Haggai. Ele se preparava, década de 60, para ir para o Vietnã. Seu filho Johnny
perguntou se ele não tinha medo porque Vietnã estava perto de entrar em guerra. Barril de pólvora, uma guerra inevitável, como de fato aconteceu. E ele disse a célebre frase: prefiro estar em meio ao perigo, mas dentro da vontade de Deus, do que estar no melhor conforto, aqui nos Estados Unidos da América, e fora da vontade de Deus. Qual o lugar mais seguro para você estar? É no centro da vontade de Deus. Vamos ficar em pé, todos em pé.